o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que novamente elaborar o plano mestre de produção dessa empresa, sabendo que toda vez que ela for produzir, ela vai ter que produzir um lote econômico de fabricação, que neste caso é de 100 unidades, tá? E que o estoque de segurança dela é de 50 unidades, ou seja, em nenhum momento aqui eu vou ter um estoque projetado em cada semana inferior ao de 50 unidades. Tá? Perguntas, pessoal? Vocês entenderam aí a condição? Conseguiram entender a diferença aí entre o exemplo anterior e este? É que no anterior, tá, não havia informação desse estoque de segurança de 50 unidades. Eu tinha que ter alguma mercadoria em estoque, mas não era 50. Fundamental aqui é identificar as condições. Ó. Então, olha lá o enunciado. Toda vez que ele tiver que produzir, ele vai ter que produzir em lotes. Então, está aqui, ó, a informação. Ele tem que produzir em lotes. 100 unidades. E ele trabalha com estoque de segurança, 50 unidades. Ou seja, em nenhuma semana aqui, pessoal, o estoque projetado dele vai ficar inferior a 50 unidades. Por quê? Porque 50 unidades, tá, é o mínimo que é o estoque de segurança. Então, a gente vai preencher aí esse plano mestre de produção. Então, começa lá, ó, ele tem um recebimento programado de 100, tá, na primeira semana de julho, e mais 5 unidades do estoque inicial. 100 mais 5, 105, tá? Menos. O que é maior aí, a demanda prevista ou a demanda programada nessa semana? Demanda programada. Então, é ela que eu preciso trabalhar, tá? Então, 105 menos 55, 50. Precisa produzir? Não precisa. Por quê? Porque atendeu a condição, tá, do estoque de segurança aí. Então, ele tinha que ficar em cada semana com no mínimo 50 unidades. Então, ele conseguiu. Então, o estoque projetado da primeira semana do mês de julho passa a ser o estoque inicial da segunda semana do mês de julho. Tá? Então, ele tem lá 50 de estoque na segunda semana do mês de julho. E tem que atender uma demanda de 50, que a demanda prevista agora é maior. Então, 50 menos 50, ele conseguiria atender a demanda. Só que, se ele não produzir, o estoque projetado dele fica o quê? Zerado. Atende a condição aqui? Não atende. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que produzir 100 unidades aqui. Ó. Tá? Então, ele passa a produzir 100 unidades. Então, ele produziu 100 e tinha 50 no estoque, 150. 150 menos 50, tá? Vai sobrar 100 unidades no estoque projetado dele na segunda semana. O que acontece? O estoque projetado dele na segunda semana passa a ser o estoque inicial da terceira semana. Então, ele começa a terceira semana com 100. Tem uma demanda de 50. Então, atende a demanda e sobra quanto no estoque? 50. Atende a condição mínima aqui de estoque de segurança de 50? Atende. Precisa produzir? Não, não precisa produzir. Então, não produz nada. Então, o estoque
estoque projetado dele da terceira semana de julho passa a ser o estoque inicial da quarta semana do mês de julho, tá? Então, ele começa a quarta semana com estoque de 50. Tem uma demanda de 50. Ele atenderia a demanda, só que o estoque dele ficaria o quê? 0. Pode? Não pode. Tá? Então, o que ele vai ter que fazer? Produzir. Vai ter que produzir quanto? O lote, 100 unidades. Então, ele produziu 100, tem mais 50 de estoque, 150. Menos a demanda dele, tá? Vai sobrar o quê? 100 unidades de estoque projetado. Então, o estoque projetado aí na semana 4 de julho passa a ser o estoque inicial da semana 1 de agosto. Então, ele começa a primeira semana de agosto com 100 unidades no estoque. E tem uma demanda de quanto? 60. Então, 100 de estoque menos 60 de demanda, vai sobrar um estoque projetado de 40. Ele pode ter esse estoque de 40? Não. O que ele vai ter que fazer? Produzir. Então, ele vai produzir quantas unidades? 100. 100 que ele produziu, mais 100 de estoque, 200. Menos 60 de demanda, vai sobrar um estoque projetado de 140, que agora atende a condição aqui. Ó. Então, o estoque projetado da primeira semana de agosto passa a ser o estoque inicial da segunda semana de agosto. Então, ele começa a segunda semana de agosto com um estoque inicial de 140, tá? 140. Tem uma demanda de quanto? 60. Atende a demanda? Atende. Quanto sobraria de estoque projetado? 80. Atende a condição de estoque de segurança? Atende. Então, ele não precisa produzir. Então, não vai produzir nada aqui. Então, a gente começa a terceira semana com estoque inicial de 80. Tá? Então, ele tem lá 80 unidades no estoque e uma demanda de quanto? De 60. Ele conseguiria atender essa demanda? Conseguiria. Tá? Só que, se ele não produzir, vai ficar quantas unidades aí no estoque dele? 20. 20 atende a condição? Não atende. Então, o que ele vai ter que fazer? Produzir. Então, ele produziu aí mais 100 unidades na terceira semana de agosto. Tá? 100 da produção mais 80 do estoque, 180. Menos 60 da demanda, sobrou um estoque projetado de 120. Então, ele começa lá a quarta semana com 120 unidades aí no estoque. Tá? Qual é a demanda dele? 60. Então, 120 menos 60 vai sobrar um estoque de 60 unidades. Atende a condição aqui? Atende. Então, montamos aí o nosso plano mestre de produção. Então, pessoal, vocês estão vendo? É basicamente a condição aqui, ó, ligada ao meu lote econômico de fabricação. E se a empresa quer ou não quer trabalhar com estoques, que vai dizer para mim como é que vai acontecer aí essa produção, pessoal. Então, o enunciado aí, ele é o que? Extremamente importante para mim. Tem empresas, por exemplo, e a gente vai fazer isso, que o lote aqui
ao invés de ser de 100 unidades, poderia ser um lote flexível. Ele pode fabricar quantas unidades ele desejar. Tem situações que a empresa vai, a gente viu isso no sistema Just-in-Time, trabalhar aí com estoque zero, estoque nulo. Então, todas essas quantidades aqui, ó, não precisariam aí estar acontecendo. Ele vai produzir exatamente de acordo com o tamanho aí da demanda, pessoal. Então, as condições aí que são definidas aí por cada empresa é que vão prevalecer, tá? O que a empresa quer? A empresa quer trabalhar com estoque de segurança. Se ela quer trabalhar com estoque de segurança, qual é o tamanho desse estoque de segurança? Vai ser em unidades? Vai ser de acordo com o percentual da demanda mês a mês? Tá? Da mesma forma, o lote. Tá? A empresa vai trabalhar com lote econômico de fabricação fixo ou esse lote vai ser flexível, como acontece aí no sistema just-in-time de produção. Ah, eu tenho uma demanda para 5, vou produzir 5. Ah, semana que vem eu tenho uma demanda para 15, vou produzir 15. Daqui a 3 semanas eu tenho uma demanda para 25, vou produzir 25. Então, tudo depende muito da forma como as empresas defendem aí ou definem todas essas questões, tá? Como ela define aí todas essas questões. Perguntas aí nesse segundo aqui, pessoal, nesse segundo exemplo.